Meu nome é Elton Moreira da Silva Filho, tenho atualmente 17 anos, mas terminei o convênio aqui no Crescer com 16 anos. Eu sou aluno do Crescer desde 2015, eu entrei aqui no segundo ano do ensino fundamental e finalizei no terceiro ano do ensino médio no convênio. Eu passei em Biologia, tanto na UEPA quanto na UFPA em segundo lugar, e pelo SISU em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Alagoas em primeiro lugar. Bom, a minha experiência com a escola, desde 2015 foi muito boa. Eu entrei aqui no Crescer no segundo ano do ensino fundamental. E quando eu entrei aqui no Crescer, eu já vinha de uma escola que eu já tinha passado muito tempo da minha vida. Eu tinha começado todos os meus estudos por lá. E, querendo ou não, eu era muito fechado com a questão de adaptação. E quando eu entrei aqui no Crescer, querendo ou não, naquela época, como eu sou um ano na frente de praticamente todos os alunos, que eu comecei meus estudos com 1 ano e 11 meses, então eu sou um ano na frente de todo mundo, eu tinha muito mais dificuldade de adaptação que todos os outros alunos. E quando eu entrei aqui no segundo ano, as professoras foram muito acolhedoras comigo. No começo eu não queria nem vir aqui pro Crescer, porém as professoras foram tão amorosas, assim, o amor delas me cativou tanto, a vontade realmente de exercer a profissão foi tão boa, assim, me impactou tanto que a minha mãe conta que depois desse tempo eu comecei a amar a escola, a frequentar sempre. As professoras começaram a virar como se fossem minhas amigas mesmo, apesar da diferença de idade. Eu falava muita coisa, elas também falavam. Então sempre foi um processo pedagógico muito bom para mim. Então a partir do segundo ano eu sempre fui evoluindo, só que como eu tinha um ano na frente de todo mundo, eu tinha começado os estudos mais cedo, eu sempre tive dificuldade em algumas matérias. Desde ali no terceiro ano, no quarto ano, começou a pesar um pouco para mim. Eu lembro que eu tirava notas baixas em muitas matérias, mas as professoras sempre foram buscando meios assim de, querendo ou não, de me auxiliar na evolução dos meus estudos. Então, a partir ali do quarto ano, quinto ano, já foi sanada essas questões das notas baixas. As professoras ali sempre estavam em cima de mim, olha, estuda em casa, porque você, querendo ou não, é um ano na frente de todo mundo. As coisas são mais difíceis para você aprender e você precisa criar uma rotina de estudos. Apesar da sua pouca idade, você tem que criar. Apesar de ser mínima ali em casa, você tem que criar. E quando você estiver na escola, como sempre o nosso horário de aula foi muito completo, a gente passava grande parte do dia dentro da escola. Então, elas sempre me capacitaram ali para eu estar aprendendo também dentro de sala de aula, não só com estudo em casa. Então, juntando esses dois, eu consegui ter uma evolução muito grande. Então, quando ali teve a transição do quinto ano para o sexto, que é onde geralmente as notas dos alunos caem muito, eu não tive essa caída de nota. Apesar do novo ambiente, dos novos professores, agora específicos para cada matéria, eu não tive essa queda, justo por causa das professoras do ensino fundamental sempre me auxiliarem na questão da rotina de estudos. Então, essa minha experiência dentro do Crescer foi principalmente na questão da construção da minha rotina de estudos e da minha relação com as pessoas. Porque, como eu falei, desde o começo eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas, e foi no Crescer que eu construí maravilhosas amizades com os coordenadores, com os professores e principalmente com os meus melhores amigos, que todos os meus melhores amigos atualmente eu fiz no Crescer, graças a essa escola maravilhosa que acolhe os alunos, e foi uma experiência muito boa, tanto na questão do ensino fundamental, quanto nos anos finais, quanto no convênio, que foi onde eu consolidei todos os meus conteúdos que eu já tinha estudado por intermédio da minha rotina de estudos, que eu fazia no segundo ano, no primeiro e nas séries anteriores. Eu consolidei tudo no convênio e veio, graças a Deus, a nossa grande conquista, a nossa grande vitória, que é passar numa universidade pública. Bom, a minha rotina de estudos, primeiro, quando uma pessoa ela cria uma rotina de estudos, ela tem que ter um objetivo com essa rotina. Por exemplo, o meu objetivo com a rotina de estudos é evoluir as notas na escola. Meu objetivo com a rotina de estudos é aplicar o conhecimento no meu dia a dia. Ou, por exemplo, passar num processo seletivo. No caso, a minha rotina de estudos no começo era para evoluir as notas na escola, Esse foi sempre o meu objetivo principal com a minha rotina de estudos. E, querendo ou não, adquirir conhecimento geral sobre todos os assuntos. Só que quando você chega no ensino médio, as coisas mudam, a rotina de estudo muda e o jeito que ela é trabalhada muda também. Então, a minha rotina de estudos para o ensino médio, e principalmente no terceiro ano, que é o convênio, foi direcionado à prova do Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio. E como a minha rotina de estudos era direcionada e objetiva, eu estruturo ela em tópicos. A rotina de estudos ela tem que ter disciplina. A pessoa tem que ter a disciplina de entender que quando chegar no ensino médio, ela tem que fazer uma rotina de estudos disciplinada, constante, porque a rotina de estudos ela tem que ser constante, ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser um dia sim, um dia não. Não, ela tem que ser constante. E prazerosa também. Por que prazerosa? Quando a gente mistura o prazer com a disciplina, a gente tem
quase uma excelência. Porque como a gente tem a disciplina que a gente quer adentrar no ensino superior com o objetivo, junto com o prazer de realizar esse feito, a rotina fica muito mais fácil. E quando a rotina ela é específica, a rotina de estudos, a rota de estudos específica é muito importante para o aluno que vai prestar o Enem. Por quê? Porque o Enem ele é uma prova estruturada de uma maneira muito específica. O Exame Nacional do Ensino Médio não é qualquer processo seletivo. Ele é o maior concurso público existente no Brasil. Então, o Enem ele é estruturado por intermédio da matriz de referência. A matriz de referência ela é um edital que foi estabelecido pelo INEP em 2009, que ali a gente tem todos os conteúdos, né, que podem cair na prova ou que devem ser modelo para a elaboração de itens, junto com mais 120 habilidades. Essas 120 habilidades, elas têm que estar na rotina de estudos do estudante que vai prestar o Enem. Por quê? As habilidades, querendo ou não, elas são algumas competências e algumas tarefas que eu tenho que cumprir. Por exemplo, uma habilidade do Enem, ela vai estar sempre instalada dentro de um item. Como assim? Todo e qualquer item da prova do Enem, ele é pré-formulado com base em uma habilidade, que está estruturada na matriz de referência. Quando eu, como aluno, instalo a habilidade dentro de mim, eu consigo resolver todo e qualquer tipo de questão estruturada naquela habilidade em específico. Por exemplo, na habilidade 27 da matriz de referência de linguagens, ela fala que nós temos que reconhecer os diferentes usos da norma padrão em diferentes contextos comunicativos. Quando eu consigo entender o uso da norma padrão em diferentes contextos comunicativos, principalmente em quê? Em textos, né? Que é o que cai na prova de linguagens. Quando eu entendo isso dentro de um texto, eu consigo resolver praticamente todas as questões dessa habilidade. Mas como é que eu faço isso? Lista de estudo personalizada e também professores que te auxiliem a guiar por intermédio das habilidades. Lembrem, as habilidades elas foram criadas principalmente para os professores que elaboram as questões. Então elas não foram direcionadas a alunos. Por isso que é sempre necessário um professor para te guiar em cada habilidade, em cada competência, para você conseguir a excelência na prova do Enem. E como você consegue isso? Escolhendo professores que realmente tenham ali um conhecimento com a prova, tenham didáticas para ensinar, porque não é só conhecimento, é a didática. E tudo aqui a gente encontra no Crescer. Nós temos professores que nos apresentam a matriz de referência de maneira muito destrinchada. Esse foi um dos motivos também de eu querer ser professor, de eu querer atuar na área, né, de biologia, no meu caso. Foi um desses motivos dos professores eles destrincharem a matriz de referência do Enem pra gente, para nós conseguirmos ter um estudo específico. E outra coisa que deve fazer parte da sua rotina de estudos é os simulados. Mas como é que eu consigo simulados? Os simulados eles podem ser de dois jeitos. Ou simulado de provas antigas, você pode ir lá no Google e digitar Enem, provas e gabaritos INEP. Lá você vai ter todo o compilado das provas de 2025, que é as provas disponíveis até 2009, que o Enem é estruturado do jeito que ele é desde 2009. Então, como simulado, você pode realizar todas as provas e todas as aplicações do Enem de 2009 até 2025. E a segunda opção de simulado é os simulados das plataformas educacionais. Infelizmente, esses simulados eles não são disponibilizados de forma aberta. Então, como é que você consegue? Você pode entrar em grupos de estudos no Telegram. O Telegram, ele é um aplicativo como se fosse o WhatsApp, mas você consegue entrar em comunidades e em grupos. E esses grupos de estudos, eles disponibilizam simulados, disponibilizam gabaritos. Então, você consegue, por intermédio desses grupos de estudos, baixar PDF de simulado e imprimir em casa. E quando você imprimir o simulado, você faz o simulado com o tempo do Enem. Tá? Simulado ele é feito para você treinar tempo e obviamente os itens, mas primordialmente o tempo, porque item eu consigo treinar em lista, mas o tempo eu treino em simulados completos do primeiro dia e do segundo dia. Então quando você fazer seu simulado, você primeiro faz, como eu já falei, no tempo do Enem e você tem que corrigi-lo. Você tem que entender onde você está errando. Não existe você fazer simulado e não existe você fazer lista de exercícios sem correção. Simulado requer correção muito detalhada. Porque é no simulado que você vai entender onde você está falhando. Em qual habilidade da matriz de referência você está falhando. Em qual habilidade que eu estou errando mais. É na correção do simulado que você vai entender isso. Não só habilidade, mas como um assunto específico da questão mesmo. Você precisa, por intermédio dessas correções de simulados,
a partir do momento que você identifica seus erros dentro do simulado, você tem que procurar saná-los. Porém, como eu já falei, fazendo aulas, listas específicas e sempre procurando evoluir de simulado em simulado. A gente não faz só um simulado por ano. O Enem tem só uma aplicação por ano, mas não é só um simulado por ano. Eu indico fazer pelo menos um simulado por mês. E dentro desse simulado fazer a correção detalhada. Então, dentro da tua rotina de estudos, tem que ter, como eu falei, as habilidades da matriz de referência, tem que ter os assuntos que a matriz de referência aborda, tem que ter as características da rotina de estudos, do assunto teórico que eu falo, tem que ter professores de qualidade e, primordialmente, simulados de qualidade. E como que eu consigo classificar uma aula boa? Como eu consigo classificar uma lista de exercício, um simulado bom? Fazendo provas antigas do Enem. Quanto mais você faz provas antigas do Enem e questões anteriores do Enem, você consegue entender um certo padrão. E de onde vem esse padrão? Vem da matriz de referência que eu falei anteriormente. Então, quando você está bem situado com a prova, você consegue classificar muito bem aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, essa parte da classificação também é muito importante, porque você consegue, como eu falei, uma rotina de estudos específica, sempre prisando a disciplina, o foco e principalmente uma rotina de estudos prazerosa que encaixe no seu cronograma. Eu descobri qual profissão que eu queria em cima da hora. Querendo ou não, foi ainda no convênio. Então, para algumas pessoas ainda é em cima da hora, principalmente quem já tinha uma rotina de estudos focada, né? No qual área do conhecimento vai querer seguir para o ensino superior. E eu descobri fazendo o que eu mais gosto. Foi na rotina de estudos em casa e principalmente quando chegava perto de prova, desde sempre eu fiz isso. Eu estudava bastante em casa, eu entendia o assunto, às vezes fazia lista de exercícios, né, lista de questões. E quando eu chegava na escola, às vezes sempre tinha aquele aluno que não estudou, que estudou metade do assunto e falou: meu Deus, eu não estudei isso, me ajuda aqui. Aí eu começava a explicar o assunto, aí eu via que a pessoa entendia, eu começava a ficar empolgado, aí eu já queria expandir, eu queria falar para outras pessoas. Aí chegou no convênio e eu montava a lista de questões para a gente fazer, né, para a gente ter rotina de estudos. Às vezes tinha um simulado da escola para fazer e a gente tinha lá o assunto, aí eu selecionava umas questões de um simulado, de questões do Enem e de outras bancas de vestibulares, fazia a minha apostila, que estava bem bonitinho, fazia às vezes, terminava 11 horas da noite, mas tinha lá a minha apostila bem bonitinha, imprimia em casa, a gente vinha aqui de tarde, né, porque o Crescer sempre disponibilizou uma sala ou a biblioteca para a gente poder fazer rotina de estudos aqui, né, se a gente quiser, como a gente passa a maioria do tempo aqui no Crescer, então eles disponibilizaram, aí eu imprimia em casa e sempre trazia. Aí a gente comentava as questões, eu começava a explicar, e muitos professores falavam assim: nossa, Ailton, por que tu não faz docência, né, olha como é que tu se enrola bem com as pessoas, tu até faz lista de exercício. Aí eu comecei também a fazer, me aventurar na elaboração de itens. Atualmente eu sou elaborador de itens baseados no Enem, né, na matriz do Enem. Inclusive eu vou lançar um simulado junto com um cara aí do Enem. Foi por meio disso, né, foi através das experiências aqui no Crescer que eu me descobri como docente, né, como um futuro docente para atuar na área aí de biologia, que foi a área que eu mais tive apreço durante todos os meus anos de estudo, principalmente por causa dos professores. Eu tive dois professores assim de biologia maravilhosos durante meu ensino médio, que foi o professor Niltinho e o professor Wellington, né? O professor Niltinho, que eu sempre me inspiro, o professor Wellington também, são duas pessoas assim maravilhosas, com um conhecimento muito grande. E isso daí, durante as minhas aulas, no primeiro até o convênio, aquilo dali me despertou uma curiosidade em mim acerca da biologia em específico, pela complexidade dos assuntos que eu via, e aquilo dali começou a cativar meu coração, e aos pouquinhos eu entendi que eu queria a docência, né, fazer licenciatura, e em específico na área que eu atualmente gosto muito, que é a área de biologia. Olá, eu sou a Kátia, sou mãe do aluno Ailton Filho. Ele foi aluno do convênio 2025 aqui da Escola Crescer. Em relação à nossa experiência para com a escola, sempre foi a mais positiva possível, porque a gente sempre teve uma parceria muito grande e uma compreensão muito grande da coordenação da parte pedagógica para conosco, nós pais, quanto deles também tanto da gente também quanto pais para com eles. A gente sempre teve uma troca muito grande e eles sempre nos deixaram muito à vontade para acompanhar, para ver a rotina dos alunos, para participar. A escola também sempre pôde muito contar conosco, como nós com as escolas, para nos direcionar a direcioná-los com a questão da rotina de estudos, né, em casa,
como que poderíamos nós auxiliá-los e ajudá-los durante o decorrer não só do ensino, aliás, não só do convênio, como de todo o ensino médio, né, que foi onde eles começaram a se preparar mais enfaticamente para esse processo seletivo né, que é o Enem. Então, em relação a um momento marcante aqui na escola, é muito difícil da gente pontuar um momento marcante, porque foram vários, né? Eu falo que desde a entrada dele na escola no ano de 2015, que ele tinha entre 5 e 6 anos, até agora o ano do convênio, eu acredito assim que cada ano a gente tem uma experiência diferente. Logo quando ele entrou na escola, o Ailton Filho sempre foi muito seletivo. Ele sempre teve uma dificuldade muito grande de adaptação em novos ambientes e com as coisas novas, especialmente quando ele era pequeno. Então, a escola demonstrou e trouxe para ele um acolhimento muito grande através das professoras naquele momento. A parte pedagógica também, a coordenação, todo mundo abraçou a gente de uma forma muito especial. E o Ailton Filho, que vinha já de uma outra escola e entrou no segundo ano, né, do ensino fundamental, a partir do momento que ele conheceu, né, veio conhecer até antes do ano letivo começar, trouxemos ele para apresentar a nova escola. Nesse momento, ele já foi extremamente abraçado e as professoras já começaram a tratá-lo como se conhecesse ele assim de tempos e de anos. Então ele se sentiu realmente inserido no ambiente e ele que já ficava pedindo e perguntando quando que ia começar a escola, né? Quando que seria o início das aulas. E passou por vários anos, por os dias das mães, por os dias dos pais, cada ano a escola fazendo questão de fazer uma homenagem de uma forma diferenciada. Até hoje a gente olha nas nossas galerias de fotos e de vídeos, a gente ainda se emociona, ainda chora com eles. É muito comum ainda eu, às vezes, estar olhando a minha galeria antiga e mandar até fotografias para eles desse momento, para eles também não esquecerem, né, para aquilo ficar registrado. E agora, nesse último ano, ele, enquanto convênio, a escola, desde o início do ano, também nos convidou a estar, nos auxiliando, como que nós poderíamos auxiliá-los, passando assim, na prática mesmo, passo a passo, o que a gente poderia estar fazendo por os nossos filhos para ajudá-los. Isso também foi uma forma que cativa muito, porque a gente vê que a escola, ela além dela buscar o resultado, mas ela também preza por a questão da saúde, tanto familiar quanto emocional do aluno. O apoio psicológico que a escola presta, né? Então, no momento correto de chamar a família para a gente estar junto e observar ponto A e ponto B. A gente observa um pouco em casa, a escola observa o outro e a gente se dá as mãos. Uma outra coisa para mim extremamente importante aqui do Crescer são as orações diárias que se tem antes dos alunos entrar em sala de aula, que isso também é da rotina deles aqui na escola. É um outro ponto que para mim, enquanto mãe, enquanto cristã, é extremamente importante, né? Que é esse trabalho escola, família e igreja, né? Eu falo assim. E nesse último ano de convênio, agora quando chegou no último mês do ano, como foram muito constantes as homenagens que o Crescer veio fazendo para eles enquanto alunos e demonstrando para eles o quanto que eles eram importantes. Então a gente teve o momento deles acabarem simulado, deles serem recebidos com vídeo dos pais, em outro momento eles serem recebidos com vídeos da escola, né, da coordenação, dos professores falando com eles. O último dia de aula deles, que a gente os recebeu, assim, para mim foi um momento muito emocionante. A gente veio recebê-los com balões, com faixas, com cartazes, veio toda a família, não só o pai ou a mãe, mas convidaram todos, e quem pôde estar aqui com certeza esteve, e foi extremamente emocionante. E era como se a gente tivesse, tipo assim, botando um carimbo em tudo aquilo que eles viveram e que foi preparado para que eles viessem a vir prestar o exame do Enem. Na minha opinião, foi assim, em extremo gratificante esse abraço que a escola deu a eles e a nós enquanto pais, enquanto família. Com certeza. Eu vou deixar uma mensagem aqui que eu, quando eu estava no convênio, se eu pudesse ouvir mais cedo, eu queria ter ouvido. Primeiro, você vai prestar uma prova, que é o Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio, mas
essa prova e o resultado dela não te define como pessoa e tampouco resume o seu conhecimento. Seu conhecimento ele não se resume a uma prova de 5 horas ou 5 horas e meia, que você tem que fazer 90 questões, que você sai cansado e tem que fazer uma redação. A sua vida não se resume a essa prova. Apesar de, é claro, ela ser muito importante para você adentrar no ensino superior. Então, se você não se sair bem nesse Enem, ou se você não se saiu bem nos Enems passados, não se preocupe. É uma coisa normal. E puxando esse assunto, eu queria também deixar uma mensagem para vocês não terem vergonha de procurar acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico é essencial. Eu, como ex-aluno do Crescer, sempre que eu pude, eu tive, né, o apoio da psicóloga, né, aqui do Crescer. Inclusive, eu ainda me acompanho com ela, apesar de já ter saído da escola, porque eu gosto muito dela. É uma pessoa que me ajuda muito e as pessoas têm que se identificar com o seu psicólogo. Então, você procura uma pessoa que você se identifica, né, que realmente consegue te ajudar ali em alguma situação e você segue com ele, né, a partir desse ano, sempre evoluindo, né, conforme a sua rotina de estudos, conforme o seu cronograma que você montar, conforme os seus gostos. Então, sempre o acompanhamento psicológico, ele deve ser um guia para você. Atrelado à rotina de estudos e o acompanhamento da psicóloga, você precisa também ser direcionado. Eu sei que eu já falei isso em outro tópico do vídeo, mas é outra coisa que você precisa entender. Durante o seu processo de estudos para o Enem, a sua rotina de estudos tem que ser direcionada e específica só para o Enem. Por quê? Porque o Enem, eu já falei, que ele tem a matriz de referência, as habilidades e tal. E elas são muito específicas só do exame. É muito difícil outra banca de vestibular conseguir imitar as questões do Enem. Apesar de ter outras bancas que imitam as questões do Enem, é muito difícil chegar a uma que realmente tem aquele nível de similaridade. Então, você precisa ter essa rotina de estudos específica, entender como é que os assuntos são cobrados e estudar aquilo que você precisa entender. Os conhecimentos gerais que você precisaria ter aprendido, você tinha que ter aprendido até o segundo ano. Quando chega no convênio, a sua rotina de estudos tem que ser direcionada ao que o Enem cobra, né? Então você procura acompanhamento dos professores, que aqui no Crescer eles estão sempre dispostos a te ajudar. Não se sinta envergonhado, senta lá do lado do professor e falou: olha, professor, tem aqui um checklist de assuntos que, né, gerais. O senhor pode me falar quais são os que mais caem, quais são a incidência de certos assuntos no Enem? Eu tenho certeza que os professores daqui do Crescer vão te auxiliar, eles vão te acolher e vão te apontar os assuntos que realmente mais caem e que são necessários para você encaixar na sua rotina de estudos. Sempre, como eu já falei, antes de você fazer a prova do Enem, antes de você estudar para o Enem, estude a prova do Enem. Você vai se sentir muito mais leve, assim. Eu me senti muito leve durante o meu convênio todo, por primeiro construir uma base durante os anos passados, pela rotina de estudos, pela rota de estudos que eu criei, pelo meu processo pedagógico como um todo, e também por entender a prova, né? No convênio foi um dos meus objetivos durante o ano, não só estudar para o Enem, mas estudar a prova do Enem e como a cabeça do elaborador daquele item funcionou para ele conseguir, né, formular a pergunta para você resolver, seja um cálculo, seja uma análise textual, seja uma análise histórica, geográfica, como aquele elaborador construiu aquela questão. Foi um dos meus principais pontos de pesquisa, digamos assim, durante o convênio e que me ajudou a ter um resultado excelente na prova do Enem. Entender que o Enem não é só uma prova, ele é um concurso público, o concurso público mais concorrido do Brasil, querendo ou não. Então, estudar ele, antes de estudar para ele, é muito essencial durante a sua trajetória. E lembre, o Enem não te resume como pessoa, não resume teu conhecimento a essa prova. Tenha a coragem, a determinação de enfrentar todas as horas. Porque pode até ser uma coisa boba, mas às vezes a gente se prepara o ano todo e quando chegar naquele dia a gente está tão ansioso, começa a ter crise de ansiedade, começa a atacar síndromes do pânico, por exemplo, e quando você está lá fazendo aquela prova, às vezes a primeira coisa que você quer é rasgar aquela prova e sair daquela sala chorando, ou às vezes em crise, mas eu te falo, quando você estiver lá fazendo a prova, seja no primeiro dia, seja no segundo dia, sinta que aquela prova ela pode te levar para lugares que você nunca imaginou. No caso, o ensino superior numa faculdade pública. Entenda que aquela prova, ela pode te levar para lugares maravilhosos. Confie no conhecimento que você adquiriu no seu ensino médio, no quanto você batalhou para conseguir estar lá, primeiramente isso, né? Aquele dia de domingo, né? Quantas listas de exercício, quantos simulados já corrigidos, quantas horas, aulas já assistidas que você enfrentou para chegar naquele momento. Então, se sinta seguro no que você fez, no seu esforço, na sua dedicação, na sua disciplina ao longo do ano. E você vai ter resultados maravilhosos como o meu. Para finalizar, eu queria primeiramente deixar meu agradecimento a Deus e a minha família pelo apoio que eu tive durante todo o ano, durante todo o meu ensino médio, toda a minha vida e o meu processo pedagógico.
Eu também quero agradecer a escola, a coordenação, que sempre foi uma coordenação muito atenciosa, uma coordenação que nos escuta, que entendia que nós não éramos só clientes, não éramos só alunos, mas nós éramos seres humanos. Eu também quero agradecer, especialmente a diretora também, a diretora Mônica Azevedo, que sempre nos escutava, que sempre ouviu nossos palpites, nossas críticas também, mas também sempre estava lá para nos apoiar. Quando precisou fazer um investimento, que às vezes ela tinha que tirar até do próprio bolso, ela fazia isso também. Então foi uma coordenação, foi uma escola que nunca mediu esforços para nos atender como alunos, como seres humanos também. E queria convidá-los a conhecer um pouco do colégio, principalmente aqueles que vão adentrar aí nos processos seletivos, que vão fazer a prova do Enem, demais vestibulares, que estão aí com dúvida em qual escola escolher para o ensino médio, para os anos finais, para o ensino fundamental, para a educação infantil dos seus alunos. Então eu convido vocês a virem aqui na escola, entenderem um pouquinho da rotina dos professores, da coordenação, da diretora, e vem ser fera, vem ser crescer com a gente.